os livros somem. Josué 1:7 fala assim: olha, presta atenção nisso, irmão, porque hoje a instrução que Deus tem para a sua vida, ela é didática, para você colocar em prática. Se você de repente conversar, levantar para beber uma água, ir no banheiro, você pode perder a parte que vai te conduzir àquilo que você precisa fazer. Amém? Então preste atenção no que Deus diz a Josué, no capítulo 1, versículo 7, que diz assim: tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres, preste atenção aqui, para teres cuidado, diga assim, cuidado, para teres cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Eu vou repetir só a parte que vai nos interessar aqui nessa noite. Não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda. Nós queremos falar nessa noite sobre direção. Todos nós que estamos aqui, nós recebemos e nós temos uma direção. Eu não me refiro à igreja, eu me refiro à sua vida, eu me refiro à tua empresa, eu me refiro ao teu trabalho, eu me refiro aos teus filhos, eu me refiro à tua casa, eu me refiro às tuas finanças, eu me refiro em toda a área da sua vida. Existe uma direção que Deus instituiu para que você caminhe sobre ela. E o problema é que muitas vezes a tentativa de sermos rápidos, ágeis, afobados, ansiosos, nós acabamos perdendo a direção correta do que nós devemos seguir e fazer. Por exemplo, um relacionamento, e de repente a pessoa está na pressa de não virar um barco encalhado, e ela escolhe a primeira âncora não, né, irmão? O primeiro rebocador que aparece, porque a pressa faz você negociar valores, princípios e direção. Então, mais importante do que você ir rápido é você continuar indo na direção correta, mesmo que seja devagar, porque assim você vai chegar aonde você precisa. A direção é mais importante que a velocidade. Ter direção. E nos tempos atuais, aonde você abre qualquer rede social da sua vida, que você deve ter um monte, você vai ver pessoas tentando dar a você direções. Você clica lá e ela está dizendo: seja isso, seja aquilo. Aí você vê que uma pessoa está fazendo algo que está dando certo lá na casa dela. Você viu que aquilo é bom e você traz para a sua vida. Por quê? Porque o resultado é mais importante do que o propósito. E você agora quer montar na sua casa aquilo que aquela pessoa montou na dela e deu certo. Você coloca na sua casa, mas você está trazendo o propósito de alguém para dentro da sua casa. Você faz e não dá certo.
Por quê? Porque você precisa de direção. Você precisa caminhar na direção correta. E às vezes a direção que Deus tem para a sua vida não é a mesma que Deus deu à pessoa que hoje te apresenta os resultados. A direção que talvez Deus tenha dado à sua vida, à sua casa, ao seu ministério, aquilo que você possui, não é essa que você está sendo um consumidor dentro da internet. E quando nós começamos a trazer para a nossa vida uma direção que não é de Deus, deixa de ser direção e se torna uma prisão. Você se torna um prisioneiro. Por quê? Porque sem direção nós não conseguimos chegar a lugar nenhum. E se percebe que Deus agora estava dizendo para Moisés, para Josué, após a morte de Moisés, que ele iria chegar na terra prometida, mas a direção tinha que ser mantida e guardada. É inegociável a direção. A direção que Deus deu à sua vida, ela é inegociável. A direção que Deus apontou para você ir, para os seus filhos, para a sua casa, para o seu ministério, filho, não há conselho que possa mudar, não há conversa que possa mudar. Você precisa ser um guardião da visão que Deus tem dado a teu respeito. Eu posso estar ministrando aqui para futuros médicos, para doutores, para advogados, para prefeitos. Eu posso estar ministrando para governador. Eu posso estar ministrando para homens que foram chamados ao episcopado, homens que serão pastores. Mas o negociar a direção vai me conduzir para um outro lugar que não tem nada a ver com aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu não posso negociar princípios. Eu não posso negociar a direção que Deus me deu. Você não pode negociar, irmão, a direção que Deus tem te dado. Todos nós que estamos aqui temos uma direção. Não podemos abrir mão da direção que Deus nos deu. Faça tudo conforme Moisés te ordenou. Era isso que Deus disse. Porém Moisés, qual é o Moisés dos nossos dias? Quem é Moisés dos nossos dias? Jesus. Porque ele disse: eu suscitarei um profeta maior do que você, Moisés, e o meu povo a ele ouvirá. Então a direção que você segue hoje não é de Moisés, mas é a direção de Jesus. Pastor, mas como que eu recebo a direção de Jesus? Se você tem um relacionamento com o Espírito Santo, você percebe que você começa a receber a direção para onde você deve ir, para onde você deve andar. Não negocie isso. Nós temos pessoas perdidas todos os dias, sem direção. Hoje ela quer ser médica, amanhã ela quer ser psicóloga, depois ela quer ser dentista. Depois, irmão, está sem direção. Depois ela vai ser faxineira, depois ela se torna outra coisa, porque são pessoas que não conseguem entender, discernir a direção que Deus deu. Aí uma proposta qualquer tira a pessoa da direção. Por quê? Porque se eu estou sem entender a direção que Deus me deu, eu terei provisão, sim ou não? Vou repetir. Se eu não compreender a visão que Deus me deu, eu terei a provisão de Deus? Sim ou não? Não. Se eu não tenho provisão, chega agora o pastor Erasmo para mim e me oferece provisão, dinheiro, recurso, para eu poder andar para um outro lugar. Se eu não tiver a mente firme no propósito que Deus me deu, eu vou negociar a direção em favor, em troca do recurso. Então, a direção, você precisa ter a direção. Por mais que você não veja nada no meio do caminho que te conduz até esse lugar,
Persista na direção correta. Em Gênesis capítulo 12, você vê Deus chamando Abraão, fazendo um juramento para Abraão, dizendo assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Não mostrou, que eu te mostrarei, demonstrando que Abraão teria que se lançar no caminho da fé. Tem muitas coisas na sua vida que Deus não vai te mostrar antes, vai te mostrar durante o caminho. Tem muitas coisas na sua vida que Deus não vai te mostrar antes, Ele vai te revelar durante o caminho. É você acreditando e se lançando e indo. Se Deus mandou você ir, vai. Se Deus diz para você abrir, abra. Se Deus diz para você fechar, feche. Se Deus manda você sair, saia. Se Deus manda você ir para a esquerda, vai para a esquerda. Mas cuidado, porque Ele fala nem para a direita e nem para a esquerda. Porque quem anda no propósito de Deus só tem uma direção: rumo. Eu prossigo para diante. Não é isso que Paulo diz? Eu prossigo adiante, rumo ao propósito que para mim foi determinado por Deus. Então, se eu não ouço a direção, eu não chegarei aonde Deus tem, porque o que Deus tem para mim está na direção que Ele revelou, que Ele mostrou. O sucesso, a felicidade que eu vou encontrar não está naquilo que eu estudei, não está naquilo que eu aprendi. A felicidade eu não encontro em faculdades. A felicidade eu não encontro em certificados. A felicidade eu não encontro em relacionamentos humanos. A felicidade eu só posso ter ela plena na minha vida quando eu entro no lugar da direção que Deus estabeleceu para mim. Se eu caminho na direção que Deus determinou para mim, eu vou ter provisão, eu vou ter cuidado, eu vou ter proteção, eu vou ter o cuidado de Deus. E por mais que eu não tenha muitas coisas, eu vou ser feliz com aquilo que eu tenho, que eu possuo. Porque aquele que está no caminho, na direção correta, é feliz com tudo que possui. Ah, pelo amor de Deus, irmão, isso valia $1 milhão. A obediência à direção te conduzirá à promessa que Deus tem para a sua vida. O problema, irmão, é que a direção sempre está ligada à provisão. Quando eu trabalhava na Telemar, eu tinha um bom salário, mas muito bom mesmo. Meu plano de saúde cobria tudo. Eu paguei R$1 simbolicamente, era simbólico. Vinha na minha folha salarial assim: olha, valor cobrado simbolicamente. E lá nesse parto do meu filho Felipe, eu tinha 2 pediatras, eu tinha 2 anestesistas, eu tinha 2 cirurgiões. Eu recebia um bom salário, tinha um cash card que todo final de mês eu podia sacar um salário mínimo de presente. Mas um dia Deus disse para mim assim: larga tudo e me segue. Então eu fui para minha mesa fazer a matemática, porque o que eu ganhava, nenhuma outra empresa poderia me pagar. A igreja não tinha condições de me dar. E eu fui resistente ainda há um tempo. Sabe o que Deus fez? Deus começou a me tirar o prazer daquilo que eu fazia. Eu ia empurrado, mas não queria ir mais. Eu era apaixonado, irmão. Eu chegava no meio daqueles fios todos, daquelas luzes piscando. Eu era louco para apertar um botão daquele, amava. Eu amava mais ainda quando a polícia falava assim, a polícia civil: eu preciso grampear o telefone de fulano e Beltrano. Eu falei assim: agora. Eu ia lá, grampeava o telefone para eles escutarem as escutas. Então eu amava essa parte. Mas um dia Deus tirou do meu coração a paixão e o amor por aquilo que não me conduziria ao propósito que Deus tinha mais para minha vida. Cheguei para minha esposa e falei assim: olha, eu preciso sair da Telemar. Ela: estou com você.
Onde você for, eu vou. Onde Deus direcionar, estamos aí. A nossa vida não é nossa, a nossa vida é de Cristo. Se é a nossa vida é de Cristo, nós vamos para onde Ele quer que nós vá. Larguei. Quando eu cheguei para o meu patrão, Pedro Paulo, e falei assim: Pedro, eu preciso que o senhor me mande embora. Ele: como assim embora? Eu falei assim: eu não posso continuar, porque agora eu vou ser pastor. Ele: cara, mas eu posso aumentar um pouquinho o salário? Eu falei: não, não é salário. Lá eu não vou ganhar 1/5 do que eu ganhava aqui, do que eu ganho aqui. E eu me lembro até hoje que o meu último salário foi 5 mil e poucos reais. Pouco, mas há 20 anos atrás, vê quanto é. E eu me lembro que assim que eu larguei, e a igreja então me enviou para uma cidade em que a arrecadação dela era 400 reais, e só o aluguel dela era 450. Então se percebe que já faltava 50, fora água e luz e tudo. E eu me lembro que o meu pastor, naquele tempo, falou assim: vai chegar uma ajuda aí para você. Eu falei: glória a Deus. Era R$1.000 a ajuda. Pastor, valor bom, valor bom, mas eu pagava 900 de aluguel. Sobrava 100. Eu andava na cidade profetizando sobre ela, Fagner, a pé, porque eu não tinha dinheiro para gasolina. Meu filho passando mal em casa, com febre altíssima, porque a cidade que eu morava era a cidade do minério de ferro. E se você não sabe, o minério de ferro, ele é uma gordura. A poeira dele causa uma gordura nas vias aéreas. Então ele tinha febre constante, sinusite constante, garganta inflamada, tudo isso. E eu não tinha nem dinheiro para nada. Eu andava pela cidade acreditando na direção que Deus havia me dado. Eu profetizava: Senhor, mostra um lugar para essa igreja, mostra um lugar, irmãos. E em casa às vezes não tinha quase nada para se alimentar. E às vezes eu olhava o pessoal da escadinha passando, né? Os carros da Telemar, naquele tempo era um carro prata. E eu olhava assim, os caras passando, falei assim: meu Deus, tipo assim, que vontade de voltar para ter um salário bom, para ter estabilidade, para ter tudo isso na minha vida e tal. Mas de repente eu saía desse transe e eu falava assim: não, eu preciso marchar em direção ao propósito que Deus tem para a minha vida. Em um ano Deus transformou aquilo tudo. Em um ano, sem desistir, Deus mudou a história. Não só da minha vida, não só da igreja, mas de famílias, de pessoas. A igreja, que era uma igreja abandonada pela instituição, agora era uma igreja desejada por ela. Por quê? Porque se você for firme na direção que Deus te deu, a provisão te espera lá no fim do caminho. A provisão te espera. E foi um negócio muito bonito, que primeiro a gente começou a ganhar o pessoal do SAMU para Jesus. Depois começamos a ganhar os policiais para Jesus. Eu fazia culto dentro do 11º Batalhão toda terça-feira. Toda terça-feira o comandante me entregava o microfone: pastor, é contigo agora. Por quê? Porque eu acreditei na direção que Deus havia me dado. Abraão recebeu uma direção: sai da tua terra e vai para onde? Eu vou te mostrar. Lá manda leite e mel, mas quando ele chega em Canaã, Canaã tem fome, tem seca. Canaã não tinha comida. Abraão pega a tua esposa, leva ela para o Egito em busca de comida. Faraó pergunta: quem é essa mulher bonita? Ele fala: minha irmã. Mas Abraão não desiste. Abraão acreditou. A palavra diz em Cânticos dos Cânticos que o mel, o leite e o mel estão nos lábios do homem. Quem ia fazer Canaã ser próspera era Abraão. Porque o homem, quando recebe a direção de Deus,
e ele vai amando de Deus. Aonde ele chega, o lugar é transformado, a cidade é transformada, a empresa é transformada, os funcionários é transformado. Aonde você vive, você transforma pessoas, porque você acreditou na direção de Deus. E de repente Canaã agora se torna o que? Um celeiro. Por quê? Porque o homem não desistiu da direção que Deus deu. Filho, seguir a direção que Deus te dá dói, exige renúncia, exige deixar para trás barcos cheios de peixe. Quando Jesus encontra com Pedro, João e Tiago, ensina eles a pescar. Depois que o barco ficou cheio, ele fala: agora você larga tudo isso e me segue. Por quê? Porque seguir Jesus de barco vazio é fácil. Quero ver seguir Jesus com o barco cheio. A solução, se perceba, irmão, deixa eu dizer algo aqui para você. A solução que você espera para a sua vida, que você espera para o seu país, que você espera para a sua nação, que você espera para a sua casa, ela não vem nem da direita, ela não vem da esquerda. A direção que vai trazer a expectativa para a sua vida, restauração do Brasil, restauração da nossa nação, ela não vem da direita, ela não vem da esquerda, ela só pode vir do alto. É dela que vem o nosso socorro, é desse lugar. Pastor, mas eu não concordo com muito. Irmão, ninguém concorda. Os valores, eu não acredito nesses valores, pastor, eu também não. Mas eu não tenho expectativa em Brasília, eu não tenho expectativa no Supremo Tribunal Federal. A minha expectativa vem do céu, aquele que se assentaram sobre o alto e sublime trono. Essa é a minha expectativa. A sua expectativa tem que ser essa. Aí você vê um montão de gente na internet: desce o pau em fulano, desce o pau em ciclano, desce o pau. Irmãos, esse não é o teu papel. O teu papel é colocar os joelhos no chão e começar a pedir uma intervenção divina. A intervenção que nós precisamos, ela vem do céu. A intervenção que você espera na sua família, ela vem do céu. A restauração do seu filho, da sua filha, do seu marido, da sua esposa, ela vem do céu. A direção e a expectativa da igreja, ela vem do alto. Ela vem conforme tudo que você tem escutado de Jesus. O que você tem escutado de Jesus? Mas adianta eu receber a direção e não partir para cima? Adianta, irmão? Adianta eu receber a direção e não fazer a minha parte, que é a reação à direção? Quando Deus dá a direção, Ele está fazendo uma ação, te direcionando. Mas agora eu preciso ter uma reação à direção que Deus me deu. Se eu não conduzir, se eu não for para o lugar, se eu não for obediente à direção, eu não vou conseguir tocar naquilo que Deus tem para a minha vida. A direção recebida precisa ser associada a uma reação, a tudo aquilo que você tem escutado de Deus, a tudo que tem escutado do céu. Vocês sabem que meu filho se acidentou ontem. Eu não sei se ele atropelou o carro, se o carro atropelou ele. Eu vou descobrir isso amanhã. Mas antes do meu filho nascer, Deus havia me dado a direção dos meus 2 filhos. Eu tenho 3. Meu primeiro está lá em Minas Gerais, tem quase 30 anos, está começando a ir na igreja agora, está convertendo para a glória de Deus. Mas os meus 2 filhos, o Senhor me disse tudo a respeito deles. Inclusive Felipe, antes de ser gerado,
eu já havia desenhado o rosto dele e mostrado para a mãe: assim vai ser o meu filho. Eu desenhei o rosto dele. Deus disse quem eram os meus filhos. Deus me deu a direção de quem eles seriam. Qual é o meu papel como pai? Ficar sentado esperando as coisas acontecerem? Não, eu preciso reagir a isso. Eu preciso conduzi-lo a isso. Eu preciso abrir a mente dele para isso. E esses dias para trás, sentado com ele, vindo de algum lugar, eu dizia: filho, você não é uma criança normal. Deus te chamou para um propósito grande. Então você não pode vacilar, você não pode escorregar. Você é adolescente, você é jovem, você faz as suas baguncinhas, que é natural da sua idade, mas você nunca pode esquecer quem você é. Porque a palavra diz, leia Abacuque 2:2, que é preciso o quê? Deixar a visão escrita, para que a pessoa, quando passe correndo, não se esqueça dela. Você precisa saber quem você é. E se alguém tentar fazer com que você se esqueça, então você precisa se tornar a lembrar quem você é. Porque se eu sei quem eu sou, eu sei aonde eu vou chegar. Se eu sei quem eu sou, eu sei a direção que eu vou seguir. Mas se eu sou um homem confuso, se eu sou uma mulher confusa, se eu tenho muitas dúvidas, se eu não sei para onde ir, filho, o seu final vai ser triste. O teu final pode ser irrelevante. Porque pessoas relevantes são aquelas que estão no lugar correto que Deus enviou para elas estarem. E muitos pensam que é o púlpito da igreja, mas não é. O restaurante do Robson é uma extensão do reino de Deus. A Sejus, onde você trabalha, é uma extensão do reino de Deus. A Secretaria de Educação, Anália, onde você trabalha, é uma extensão do reino de Deus. Aldair, os recursos humanos da prefeitura, é uma extensão do reino de Deus. Mansu, a tua empresa é uma extensão do reino de Deus. Aonde nós vamos, Fagner, nas suas aulas de educação física, você é uma extensão do reino de Deus. Nós precisamos entender quem nós somos, porque se nós sabermos quem nós somos, nós faremos tudo da forma que Deus quer que a gente faça. A direção recebida, ela precisa ser associada a uma reação a tudo que você tem escutado dos céus. O que você tem escutado dos céus, irmão? O que você tem escutado dos céus? Você recebeu uma direção de Jesus a respeito da sua família. Eu recebi da minha. E não há nenhum sacerdote aqui que não tenha recebido da sua. Todos os sacerdotes que aqui estão receberam a direção que Deus deu à sua família. Não existe nenhum homem que é sacerdote que está aqui nesse lugar que não saiba a direção que Deus designou à sua casa. Pastor, eu não sei. Então você precisa voltar para o teu quarto de oração até que se revele, até que Deus te relembre. Você pode ter esquecido. Você precisa ter uma reação quanto à direção que recebeu. Quando o povo perdia a direção, Moisés então sempre relembrava ao povo da direção que o povo havia perdido. Por isso que na Bíblia você vai encontrar no Pentateuco, os 5 primeiros livros de Moisés, a repetição de muitos acontecimentos. Por quê? Porque sempre quando o povo entrava em crise, sempre quando o povo queria voltar para o Egito, Moisés assentava o povo no lugar e começava a dizer a quem eles eram. Aí quando eles, nós somos o povo de Deus, aí eles sabiam para onde tinha que ir, animava tudo de novo. Você deve conhecer muito irmão assim, né? Estou desanimado com a igreja, desanimado de congregar, estou desanimado.
muito problema, muita conversa. Eu chego lá, a irmã não olha para mim, não conversa comigo. Eu vou lá e aí até que alguém chegue perto dela e fala assim: você sabe quem você é? Tu é filha. Tu é filha de Deus. Tu é filho. Se reposicione. Eu ouvi esses dias, achei fantástico. Vou repetir aqui, isso não é meu, eu ouvi de algum lugar. A igreja precisa deixar de ser um lugar que estamos pregando para pessoas, porque isso não produz avanço no reino. Aqui é um lugar que eu estou pregando para pastores e pastoras. Quando eu menciono pastores e pastoras, eu não estou mencionando a consagração pastoral, pelo amor de Deus. Eu estou me referindo à maturidade de cuidar de alguém e parar com a meninice e a falta de maturidade de querer ser cuidado para o resto da vida. A igreja não é uma creche onde estamos ensinando bebês para o resto da vida o seu caminho. A igreja é um lugar onde estamos falando, preparando os futuros pais, os futuros pastores. E tem pessoa que existe nela uma dependência emocional. Infelizmente, existem muitas igrejas que causam isso nas pessoas. Dependência emocional, onde a pessoa fica refém daquele conselho, daquela oração. Ela não tem vida própria. Tudo que se vai fazer tem que se perguntar ao discipulador, com coisa que foi o discipulador que morreu por ela na cruz. Tem lugares que te tornam prisioneiros, não deixam você ter a tua direção. Filho, você não tem que andar na direção do pastor, você tem que andar na direção que Jesus colocou na sua vida, para que você não ande confuso. E quando a gente não obedece a direção, nós nos tornamos pessoas frustradas e decepcionadas. Por quê? Porque nada dá certo, não flui, não adianta. Você pode se associar ao milionário, que não vai dar certo, porque a direção não está no recurso, a direção não está no recurso, a direção está no propósito. E quando você entra nesse caminho do propósito, o recurso vai chegando, o recurso vai chegando, o recurso vai chegando. Agora, existem algumas coisas que roubam a direção. Irmão, estou lutando para ficar com esse terno, glória a Deus. O pecado rouba a direção. Pessoas que vivem uma vida de pecado, que não conseguem largar o pecado, vai viver uma vida inteira sem direção, vai viver uma vida inteira sem contentamento, sem ser feliz, sem experimentar a plenitude da graça de Deus. Existem aqueles pecados que a gente julga ser algo invencível na nossa vida, mas o pecado, ele vai te roubar. Pastor, o que eu faço? Entra para o teu quarto, começa a falar com Jesus, qual é a parte fraca da tua vida, só você e Ele. Fala: Pai, eu não consigo vencer nessa área, essa área para mim é difícil, essa aqui eu não consigo, eu preciso vencer. Irmão, se você precisa vencer o pecado para você voltar a ter a direção para a sua vida. Os embaraços da nossa vida roubam também a direção. Você é uma pessoa pública. No reino espiritual, você é uma pessoa pública. Quando aconteceu o acidente com Felipe, existem muitas situações no meio disso. Ele estava com crédito no celular,
E ele fez uma chamada de vídeo para mim com o rosto todo quebrado, todo cheio de sangue. A Paula começou a gritar no prédio. Mas me veio naquela hora um domínio próprio que eu nunca vi na minha vida. Parecia que eu tinha tomado um Rivotril de 9 miligramas na veia, do céu. E eu falei com ela assim: filha, calma. E meu filho quebrado no telefone. Eu falei: calma, calma. Desci, peguei meu carro, fui até o lugar, vi a bicicleta toda quebrada, ele no chão com um galo grande na cabeça, sangrando muito, sem conseguir mexer os pés. O bombeiro ainda não havia chegado. E olhei para o rapaz da qual cometeu o acidente, que socorro. Eu olhei para ele com muita calma, porque é meu filho, irmão, foi meu filho. Eu olhei com muita calma, resiliência, e falei assim: o senhor tem habilitação, né? Ele: sim, eu tenho. E me mostrou a habilitação dele. Aí mantive a calma. Aí o cara falou: pastor, tudo bem. Aí chegou a ambulância: ô pastor, o senhor é pastor do sargento Frazon? Alô, sargento Frazon. Foi só. Ô pastor! Opa! Aí passou lá o Rafa. Então entenda que talvez você não se conheça, mas o mundo espiritual te conhece. As pessoas que te cercam te conhecem. E o meu filho falou assim: pai, eu estava preocupado porque todo mundo te conhecia. Eu fiquei preocupado se eu ficar nervoso, porque ele sabe como é que eu fico nervoso. E eu mantive a calma. Fui para o hospital, fiquei lá com ele. E fiquei ali. Aí o policial foi lá fazer o boletim de ocorrência. O bombeiro foi lá. O que eu quero dizer para você? Eu quero dizer que você é uma pessoa pública. Pessoas públicas não podem andar embaraçados na sua vida. A Bíblia diz em Hebreus que nós somos rodeados por uma nuvem de testemunha grande. E tudo isso rouba de você a direção, porque se você está embaraçado, você não consegue tramitar e andar. Se você está embaraçado na sua vida, você não consegue desenvolver, você não consegue avançar. Porque se você vai ali, tem problema com fulano. Se vai lá, tem problema com ciclano. Se vai ali, a pessoa não quer te receber. Você é uma pessoa pública. Então os embaraços da sua vida podem roubar a direção. Calma que eu estou acabando. Eu queria que o Daí colocasse para nós aqui no telão Abacuque 2:2, da qual eu já mencionei, mas só para a gente poder olha só. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão. Escreve a visão e torna ela bem legível. Para quê? Para que você não se confunda, para que as pessoas não se confundam com a visão. E olha o que vai dizer mais: coloque ela bem legível sobre tábuas, para que as pessoas, para que ajuda, irmão, tá fora do contexto isso aí, não tá não? Tá faltando um verbo do substantivo, para que a possa ler quem passar correndo. Então Abacuque diz: olha, escreve legível sobre tábuas. Coloque no lugar visível, onde as pessoas passem, olhem e entendam a visão. Então, sempre, todos os dias eu chego e falo para os meus filhos quem eles são. Eu digo para Gabriel que está ali em cima: você não é um menino comum. E eu quero dizer para você que você precisa também dizer isso para os seus filhos. Coloque a mão sobre a cabeça dele e dela e diga: você não é comum.
Você não é natural desse lugar. Escreva a visão, escreva a direção. Todos os dias relembre a sua mente. Você precisa relembrar a sua mente quem você é. Relembre o seu coração quem você é. Relembre. Você pode no meio do caminho receber propostas. Você pode receber ideias. Você pode receber conselhos. Você pode receber orientações que vão tirar você da direção que Deus te colocou. Pastor, o que eu faço? Eu não ouço ninguém? Não, você deve ouvir. Quando a orientação for de Deus, você logo vai sentir no seu coração: testificou. Ah, mas onde há dúvida, Deus não está presente, filho. Deus não é Deus de confusão. Aonde há dúvida, Deus não está lá. Quer um sinal para saber se a decisão que você vai tomar é de Deus? Se tem dúvida, não é de Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você. O diabo chegou perto de Jesus no deserto e falou assim: olha, eu te dou poder, eu te dou glória, eu te dou honra, te dou riquezas, se tu me adorares. O que o diabo queria? Tirar Jesus da direção da cruz. Jesus tinha uma direção a ser cumprida, era a cruz do Calvário. E durante a sua trajetória, até os discípulos tentaram tirar Jesus do caminho. Pedro virou para ele e falou assim: ah, eu não acredito que você vai morrer. Faz isso não. O negócio está bom agora, os coxos andam. Os milagres estão aí, você vai morrer. Ah, para com isso, né, Jesus? E ele fala: para trás de mim, Satanás, que me serve de pedra de tropeço. O que mais você vai ter na sua vida são pessoas tentando roubar a visão que Deus deu a você, a direção que Deus deu a você, da sua família, dos seus sonhos. Aí tu tem um sonho, alguém, o Senhor disse no seu coração: ah, tu vai ser uma dentista, tu vai ser uma professora. E você cresceu com aquilo. Aí chega alguém agora, vai te instruir e fala da dificuldade que tem a medicina, a odontologia. Fala que é cara a faculdade, fala que isso é difícil. Aí você então muda de direção. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu nunca falei isso aqui, eu vou falar agora. Diga assim: isso vale, o resto você sabe. Quando eu estava no mundo, eu disse isso para ela. Antes da minha conversão, até os meus 24 anos, da qual muitos sabem que o que eu era um DJ de baile funk. Eu no mundo, sem conhecer a Cristo, sem me converter a Cristo, eu já sabia quem eu era. Eu disse assim: Paula, eu ia crescendo, e eu com 13 anos já abri a minha poupança no Bamerindos. Quem lembra do Bamerindos, levanta a mão. Tu tá velho, irmão. A poupança naquele tempo se escrevia no papel. Quem lembra disso? E todo o meu salário, quando eu recebia, eu deixava umas moedinhas lá, porque aquilo rendia um juro legal naquele tempo. A inflação era altíssima. Eu colocava, por exemplo, 10 cruzeiros e na semana seguinte já tinha 40. Achava que estava ficando rico. Porque eu não tinha a responsabilidade da compra ainda. Eu só tinha do dinheiro que estava comigo.
não sabia que as contas aumentavam, eu sabia que minha renda aumentava lá. Então eu comecei a minha vida muito cedo. Com 13 anos a minha carteira foi assinada, eu tenho 46. Eu já tenho 33 anos de contribuição. Vou ver se eu encosto esses dias por aí. Estou precisando encostar. Estou nada, irmão, misericórdia. Tem irmão que fala assim: pastor, eu estou machucado, o senhor me encostar. Eu falei: não, vou orar para você melhorar, para você voltar a trabalhar, irmão. Não, pastor, que eu estou machucado, ora, vamos poder passar na perícia. Eu falei: não, vou orar para você voltar para trabalhar. E eu dizia para Paulo assim: desde antes da minha conversão, eu sabia que eu era uma pessoa escolhida por Deus para alguma coisa. Eu só não sabia para quê. Eu sabia que eu era escolhido para fazer algum tipo de movimento, alguma coisa. Que Deus, eu tinha certeza que eu não era um homem comum, mesmo não conhecendo Jesus. Porque a revelação de quem você é não precisa ser falada, ela é gerada dentro de você pelo Espírito que habita dentro de você. E eu fui crescendo. E quando eu conheci Jesus, aceitei Jesus, eu descobri então que a missão que eu tinha. Eu lembro que eu fiz uma oração no monte com a irmã Ivonete. A irmã Ivonete orava, tremia até as cadeiras. E ela um dia no monte disse assim: irmão Eduardo, eu peço a Deus que Ele te use pelo menos 100 vezes mais daquilo que o diabo te usou nessa terra. E eu disse: amém. E aquilo foi dentro de mim. Ei, você precisa se lembrar a direção que Deus te deu. Não procure atalhos, atalhos não vão te levar por caminhos seguros. Siga todo o processo. Siga e obedeça todas as placas que você vai encontrar durante a sua trajetória, a sua caminhada. Vai existir tempo de você dar preferência. Vai existir momento que você vai ter que parar. Vai existir momento que você vai ter que fazer o retorno, porque você errou o caminho, mas você não pode persistir nesse caminho errado que você está. Então volte, retorne, nem que isso te custe alguns litros de combustível, nem que isso te custe alguma coisa na sua vida. Você precisa voltar para reencontrar o caminho correto, para você chegar aonde Deus tem para você. Porque se você persistir na direção errada, meu filho, você não será feliz. Então na sua vida você vai precisar dar preferência, retornar, parar. Em muitos momentos da sua vida você precisa parar. Para tudo. Verifica se os pneus estão bons. Verifica se há combustível. Verifique se você vai conseguir chegar ao destino. Parar não é vergonha. Vergonha é continuar sem conseguir chegar ao final. Se não dá para ir, para. Reabasteça. Enche os pneus. Coloca óleo novo. E siga, mas não pare. Não desista. Você para continuar. Eu queria que você colocasse sobre os seus pés. Direção é tudo que o inimigo quer que você não tenha. Filho, eu já tenho o GPS da minha mente. Está cravado aqui. Nada me rouba, nada me tira. Nada. Eu não negocio, não tem como negociar. Está aqui. Está aqui e aqui. Não fui eu que... Se fosse meu, eu já tinha desistido. É Deus.
E talvez eu esteja ministrando hoje para pessoas que estão com seus projetos parados e sem direção. Antigamente, quando eu estudava, tinha meus 15 anos, eu já sabia o que eu queria ser. Agora pergunta aos jovens de hoje, os adolescentes de 15 anos, se eles sabem o que querem ser. Muitos deles não sabem. Com 15 anos eu sabia o que eu queria ser, mas eu não sabia o que Deus queria que eu fosse. Então vivemos num tempo em que a direção está sendo roubada. Espera aí, pastor, resume isso aí numa frase, que está terminando o culto. Eu vou resumir numa frase: se você não for na direção correta que Deus tem, você não chega ao caminho da salvação. A porta é estreita, apertado é o caminho, e poucos hão de achar esse caminho apertado. O evangelho não mudou. Pode ter mudado a cor da parede, o pecado é o mesmo, a ordenança de Cristo é a mesma, a nossa devoção e busca por Ele tem que ser a mesma. Você não pode negociar a direção que Deus te deu, nem com tua esposa. Sente com ela e explica a visão. Deixa eu dizer algo bem rapidinho. Tenta imaginar agora Noé recebendo a direção de Deus. Noé, vai chover. Nunca tinha chovido, mas eu achei graça nos teus olhos, tu e a tua casa vai ser salvo. Tenta imaginar agora Noé chegar em casa, falar para a mulher dele que tinha escutado Deus e que ia chover. Aquele pastor de casais tinha que estar lá, como é que ele chamou? Cláudio Duarte, para aconselhar Noé na situação, porque deve ter sido um BO terrível. E o nome da mulher de Noé era Naamá. E tenta imaginar ele tentando convencer ela da visão. A visão é de fuga, a visão é de salvação. A visão é essa. Nós não vamos abrir mão da visão. Filho, você precisa sentar com a tua casa, com os teus filhos, sentar com a tua esposa, com o teu marido, e transferir a visão. Transfira a visão. Fale da importância da visão. Que visão? A visão que Deus deu à tua casa, à tua família. Explique quem eles são. Por que você acha que todos os dias eu pego meu filho e levo ele para ter uma aula de teclado, o outro aula de violão, o outro aula? Por quê? Para ocupar o tempo dele? Não, eu estou preparando ele para assumir a missão que Deus me disse antes deles nascerem. Eu estou preparando os meus filhos para assumirem o lugar deles em Cristo, desde quando eles estavam no ventre da mãe. Você precisa entender isso. Você precisa acreditar na visão. E a visão de Deus não vai ser a visão da direção que você tem. A direção de Deus para a tua vida vai exigir renúncia, abandono de alianças, abandono de trabalhos, abandono de mesas. Não tem como ir. Você precisa transferir os valores, a direção para os teus filhos e para a tua casa. Não perca a direção, porque essa direção te conduz à salvação de Cristo. Eu queria fazer um convite para você nessa noite. Pastor, eu estou aqui, mas confuso com a vida, confuso com tantas coisas. Sou um homem, sou uma mulher experiente em tantas áreas da minha vida, mas estou confuso, porque eu não sei se me movo pela necessidade ou se espero Deus fazer alguma coisa. Eu não sei, pastor. Pastor, eu estou em dúvida de saber quem eu sou. Então eu quero fazer um convite para você.
Quero fazer um convite para você que se encontra dentro desse quadro. Você precisa voltar à direção correta, porque lá tem provisão, lá tem cura, lá tem milagre, lá tem tudo isso. Durante o louvor que nós vamos louvar aqui, saia do seu lugar e venha. Vamos orar juntos. Pastor, eu tenho vergonha. Vergonha é continuar na direção errada. Tu não vai chegar lá. Aqui nós somos todos iguais. Não há ninguém melhor do que o outro. Estamos no lugar para receber a instrução do céu, para que você venha ter a direção correta para a tua vida e para a tua família. E você vai sair do seu lugar se Deus te tocar. Pastor, vamos me tirar foto. Agora ninguém vai tirar foto sua. Seu momento com Deus. Momento de você vir, se jogar, de você adorar. Você que tem tantos planos, mas não consegue realizar nenhum deles. Está sem direção. Você que já comprou tanta coisa e já vendeu tanta coisa porque não tem continuidade. Tudo que começa para, tudo que começa para. Uma luz vai acender aí dentro. Tu vai sair, tu vai chegar em casa, tu vai ter dificuldade de dormir, porque Deus vai começar a ministrar no seu coração a direção que você tem que tomar. Eu profetizo sobre a tua vida um tempo de direção de Deus. Chega de andar na direção que homens têm para a sua vida. Deus tem uma direção para você. Ele tem uma palavra para você. Ele tem cura para você. Eu profetizo que Deus te dará ideias que ninguém nunca teve. Eu profetizo que se você estiver entendendo o que está sendo ministrado aqui, você vai sair do lugar da confusão e vai se posicionar no lugar da direção correta de Deus. Se Deus te tocou, você vai sair do seu lugar. Mas vem correndo, irmão. Vem pulando, vem saltando. Não tenha medo. É a noite que Deus vai te dar uma direção na sua vida. É a noite que alguma coisa vai acender. Não é na sua cabeça, é no seu coração. Vai queimar aí dentro, vai queimar aí dentro, vai queimar aí dentro. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar. Não estou sozinho, Tu estás comigo. Eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, Tu estás comigo. Sai do seu lugar. Porque eu acho que você não está entendendo a revelação do ambiente nessa noite. Existe uma revelação no ambiente nessa noite. Existe algo profético aqui nesse lugar nessa noite. Você que está na sua casa, existe algo profético na sua vida nessa noite. Eu creio em Ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em Ti, eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio, irás prover de novo. Hoje é uma noite profética sobre a sua vida. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar. Eu não estou sozinho, não. Tu estás comigo. Eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, Tu estás comigo. Porque se eu estou guardado por quem nunca
Abraça a Cláudia lá. Cláudia, eu vejo na sua vida mesas, muitas mesas, muitos computadores. Enquanto eu orava aqui, Deus mostrava você diante de muitas mesas, muitos computadores. Eu não sei do que se refere a isso, mas acredite na palavra que Deus um dia deu a você. Você vai chegar nesse lugar. O Senhor vai te colocar nesse lugar. Eu não sei onde é, mas o seu coração e você sabe. Existem uma mesas com muitos computadores, notebooks, papéis que estão esperando a sua chegada. Ore por ela, Paula. Senhor, nós cremos. Nós cremos. Nós cremos. Nós cremos no virar de chave nas nossas vidas. Não vão roubar minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte. Toma posse no mundo espiritual, toma posse. É pra você nessa noite, é pra você nessa noite, é pra você, é pra você. A tempestade não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Estou encerrando aqui. O meu filho sofreu um acidente ontem, mas há uma semana atrás eu chamei a minha esposa e falei assim: olha, o nosso filho, ele vai cair de bicicleta. Deus é testemunha do que eu estou dizendo. Eu chamei a minha esposa e falei assim: olha, o meu filho, o Felipe, ele vai cair de bicicleta e não vai demorar muito. Por quê? Por quê? Porque se você tiver intimidade com Deus, Ele vai te mostrar as direções da sua vida. E Ele vai mostrar para você até o que você precisa orar para Deus dar o livramento. E deixa eu dizer algo para você. Quando eu vi o meu filho todo ensanguentado, eu fiquei feliz. Não por o que aconteceu, mas por Deus ser fiel naquilo que Ele disse. E por aquilo que eu orei, Deus o livrou. Às vezes Deus não vai tirar você da caverna, vai te livrar na caverna. Deus não vai tirar você da fornalha de fogo, vai te livrar na fornalha de fogo. Acredite na direção que Deus está te dando. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Pai, eu quero orar pelos teus filhos e filhas que aqui estão nessa noite. Te peço, Senhor, que nenhum deles venham ficar confundidos, que nenhum deles possam ficar confundidos, mas que venham receber do Senhor a direção que precisam. Não permita que eles andem confundidos.